O fenômeno da liquefação ele está longe de ser uma novidade, apesar dele permear discussões mais recentes aí. Ele faz parte das rupturas já há um bom tempo e dos estudos que foram apresentados também ao longo dos anos por diversos pesquisadores. Basicamente, a gente divide a liquefação em duas, que é a liquefação estática e dinâmica. A estática é aquela que está associada às propriedades do rejeito e a dinâmica é aquela onde eu tenho um sismo, que é o gatilho, geralmente um sismo natural, terremoto, ou um sismo induzido, que são aqueles provenientes, como por exemplo, de detonação. Quando a gente aplica uma carga no solo, a tendência é que haja uma diminuição de vazio para compensar a deformação até se ter uma máxima resistência do grão. Se essas partículas do solo estão densamente dispostas, ou seja, são estruturas como areia densa e argila compacta, primeiro ela vai se afastar para se mover durante o cisalhamento. Esse afastamento provoca um aumento de volume e isso é uma característica de solos que a gente classifica como dilatantes. Ao contrário, se essas partículas são soltas, como no caso de areia fofa ou argila mole, ou naqueles aterros onde a gente tem disposição hidráulica, as partículas vão se agrupar no carregamento, essa massa vai comprimir, a compressão gera uma diminuição de volume e isso é um tipo de solo que a gente classifica como contráctil. Lembrando que o solo para a gente é uma estrutura onde a gente tem grão e vazios e nos vazios geralmente percentuais combinatórios de água e de ar. Se esses solos contrácteis eles são saturados, ou seja, todos os vazios estão preenchidos com água, ou podendo até ser um pouco submerso, essa água vai inibir o movimento das partículas em conjunto, e com isso começa a surgir a poropressão, que é a pressão dentro dos vazios preenchidos por água. Dessa forma, a gente tem uma redução de resistência, pois a água é incompressível, então todo o excesso de carregamento é transmitido diretamente para o grão. E se isso ainda é uma condição não drenada, a gente tem que a poropressão acelera o surgimento das forças cisalhantes, que é o deslizamento ou, consequentemente, a ruptura. Sendo assim, o fenômeno de liquefação estática, ele ocorre em solos classificados como contrácteis, que estejam confinados, saturados e carregados. Essa é a condição para a liquefação estática. A gente tem alguns casos aí na literatura que daqui para frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles, que é a barragem de Van Norman nos Estados Unidos e Big Bay Lake, ambas de água, e para barragem de rejeito a gente tem a Pitson Cove em 72, Merrispruit 94, um reservatório na Hungria e Fundão em Brumadinho aqui no Brasil, sendo que esses 7 casos aí têm atribuição de modo de ruptura proveniente de uma liquefação estática ou dinâmica. Quando a gente fala de gestão de risco em barragem, o que é gerir o risco? A gestão de risco é a redução de variáveis para que a gente tenha uma redução na ocorrência de falhas. A metodologia de análise geralmente é baseada num diagrama que a gente chama de FN, que é uma diretriz teórica do número de fatalidades que a gente pode ter em relação à probabilidade de falha de estruturas similares. Isso aí em termos de probabilidade de ocorrência e consequência das falhas. Esse critério de aceitação de risco é diferente para cada país e é diferente para cada empresa. Cada um tem um range, cada um aceita mais ou menos risco, a depender do que quer estar exposto no seu sistema de gestão. A gente verifica que geralmente aí existe uma baixa probabilidade de falha com um número grande de fatalidades, que é aparentemente essa zona, o que não significa que é inexistente, ela ainda ocorre. O risco de uma barragem romper nunca é zero e você estar vivo durante uma falha vai depender de condições como essa área de jusante é ocupada, qual a condição física das pessoas que estão nessa região e geralmente aí a taxa de mortalidade de população
é elevada nos primeiros anos de vida, reduz-se aí reduz num percentual entre os 5 e 15 anos e retoma-se para 1% aí até 10% com pessoas entre 20 e 80 anos. Geralmente o que a gente verifica na gestão de risco é que as empresas elas precisam adotar procedimentos preventivos para que a gente tenha redução das falhas. Uma metodologia muito utilizada para essa gestão é quando a gente trabalha análise de risco, e aí aqui eu vou apresentar uma análise baseada na árvore de eventos, que é uma das metodologias que a gente tem para essa avaliação, aonde mapeado o risco e avaliado o risco, a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva, do ponto de vista de quais riscos devem ser priorizados e quais devem ser mitigados num primeiro plano. Esse controle de risco, então, vai permitir que eu tenha uma redução de risco, as minhas atividades de manutenção, tanto preventivas quanto corretivas, e que eu consiga redefinir periodicamente esse risco. Haja visto que os gatilhos para definição de risco geralmente vêm de anomalias e essas anomalias são identificadas nas inspeções, que para barragens de rejeito são feitas quinzenalmente para aquelas estruturas inseridas na política, mas como boa prática espera-se aí que no mínimo uma vez por mês se revisite essas condições na barragem. Essas redefinições de risco são baseadas por análise de falha. E aí a gente vai conversar aqui também um pouco sobre uma das metodologias que é a análise FIMEA, que não é única, mas é uma das. E aí essa metodologia vai ser o que sustenta as revisões que a gente faz periodicamente nas minhas análises de risco. Como estimativa de risco, a gente geralmente contempla todos os carregamentos, estimativa de abertura de brecha, as respostas estruturais que a gente tem na fundação e no maciço. Avaliação de risco são todos aqueles danos que a gente irá contabilizar e redução de risco geralmente são as nossas medidas corretivas e preventivas. Quando a gente fala de gestão de risco baseada nas anomalias, é importante que a gente tenha uma ficha de inspeção muito bem consolidada. Geralmente a inspeção de barragem leva a supor que a gente vai andar pela estrutura e preencher alguma planilha, algum relatório levantando quais são os problemas que a gente tem nessa barragem. É claro que cada pessoa tem uma análise e cada formulário leva a uma identificação. Então, por isso que é importante a gente ter para cada estrutura um modelo muito bem pré-definido de inspeção de barragem. Essas pessoas que respondem pela inspeção têm que ser muito bem treinadas e tem que ter um conhecimento técnico muito apurado, porque alguém sem experiência pode andar por uma barragem e deixar de perceber coisas que são situações iniciais de um modo de ruptura que está se instaurando ao longo do tempo. Eu deixei aí um modelo de ficha de inspeção, que é o que geralmente eu uso. Essa ficha de inspeção ela foi publicada no meu primeiro livro sobre plano de ação emergencial. E o diferencial dela é que a gente categoriza cada região da barragem e para cada região eu tenho uma lista de anomalias. Com isso eu codifico todas as minhas anomalias, o que permite que eu dê entrada numa análise de risco de uma forma mais organizada. Por exemplo, aí a gente tem contabilizado a crista do maciço e listado na crista todas as anomalias que podem ocorrer: erosões, rachaduras, fissuramentos, sinais de movimento. Para cada anomalia dessa, a gente tem situações de inspeção, magnitude e nível de perigo. Então, aqui a gente marca, por exemplo, se a gente não observou a anomalia, se é a primeira vez que ela aparece, se ela desapareceu, se ela diminuiu, se ela permaneceu constante. E a gente ainda avalia a magnitude, se é insignificante, pequena, média ou grande, e o nível de perigo, que vai depender do plano de gestão. Geralmente o nível de perigo segue os mesmos índices que a gente estabelece no plano de ação emergencial,
ou seja, ele varia de 0 a 4, de 1 a 3, a depender da legislação que a gente precisa atender. Fato é que, tendo a ficha e contabilizada todas as anomalias, a gente consegue priorizar as anomalias em função de cada localização. Então, mais um exemplo, né? As de infraestrutura são codificadas com A1 e A8 são anomalias diferenciadas, sendo que 1 refere-se à falta de documento e 8 à falta ou deficiência nas placas de aviso. B1 são todas as anomalias do talude de montante, sendo que B é barragem. B2 são todas do coroamento, sendo que B é barragem. E B3 são todas os taludes de jusante. Então, isso aqui é um exemplo de como a gente segrega aquelas anomalias que foram identificadas durante a inspeção. Com isso, para cada anomalia, a gente tem uma magnitude e um nível de perigo. E ao combinar a magnitude e o nível de perigo, a gente tem uma probabilidade que nesse método aqui é tido como a probabilidade PA. Esse método de análise de risco é um método que eu vou publicar agora no meu terceiro livro, é um método que eu chamei de método balde, e ele é uma aplicação das técnicas que a gente tem disponível especificamente para barragens de rejeito de água. E aí, para a gente poder entrar numa árvore de eventos primariamente, que é a análise de risco, a gente precisa definir algumas probabilidades, como no caso está sendo definida aqui como probabilidade PA. A probabilidade PA nada mais é do que uma combinação probabilística de magnitude e nível de perigo. Por exemplo, magnitude insignificante com nível de perigo 0, qual é a probabilidade? Magnitude insignificante com nível de perigo 1, qual é a probabilidade? Essa probabilidade ela é definida com base no histórico de surgimento de anomalias na sua estrutura. Por isso que é importante que tenha uma equipe aí bem treinada e bem qualificada, principalmente multidisciplinar, para poder desmembrar aí essas probabilidades. E para cada anomalia, a gente também atribui um modo de falha. Basicamente, então, aqueles modos de falha que a gente viu anteriormente, que são os mais representativos. Galgamento, piping e erosão interna, aqui só definido como pipe. Problemas estruturais, que são todos aqueles considerados como liquefação, problemas de fundação, estabilidade, taludes, etc. E problemas de gestão. Então, as anomalias ficam identificadas por um código, uma probabilidade de falha e um modo de falha específico. Feito isso, a gente começa a montagem da árvore, que basicamente é estruturar a anomalia no sequenciamento de eventos. Nesse caso aqui, a gente tem uma anomalia onde o modo de falha é o pipe, no talude de montante, e o que a gente faz é ordenar esses eventos. Por exemplo, o primeiro evento que pode levar a uma condição de pipe são erosões. Nesse caso, porque a anomalia são erosões. As erosões são de grande porte ou são de pequeno porte? E aí a gente vai separando isso probabilisticamente num somatório de 100%. Se as de pequeno porte tiverem uma probabilidade de surgimento de 10%, significa que as de grande porte são de 90%. Feito isso, a gente vai para o evento subsequente. Os sulcos erosivos são isolados ou são múltiplos? Se forem isolados em 60%, seriam múltiplos em 40%. Esses sulcos erosivos têm um desenvolvimento progressivo ou eles não se desenvolvem progressivamente? Ao se desenvolver progressivamente, presença de água ou sem presença de água? Sim, presença de água, com carreamento de sedimentos ou sem sedimentos? E se com carreamento de sedimentos, a instabilidade é local e global? Sendo assim, a construção da árvore me conta qual é o ordenamento em termos de evento para que a gente tenha um modo de falha para aquela anomalia em específico. Feita essa ponderação numérica, a gente multiplica os valores e consegue definir um risco probabilístico para cada anomalia em cada região daquela estrutura.
O exemplo de uma descrição, né, quando a gente tem um ordenamento, então, sequenciado do que seria o risco probabilístico de maior magnitude até o de menor magnitude, a codificação da anomalia, por isso a importância da ficha de inspeção, e aqui um texto do que se refere esse código aqui de determinada anomalia. Essa, então, é a análise de risco que a gente tem para as estruturas, e aí cada anomalia vai desencadear uma árvore de eventos muito similar a essa aqui. Feita então a análise de risco, a gente passa para a análise de falha, que basicamente é quando a gente define intervalos de ocorrência, quantos eventos por ano acontecem daquela anomalia. Novamente é importante ter a base de dados histórica da estrutura. O índice de detecção, se é muito facilmente identificada essa anomalia ou se é muito improvável. E o índice de severidade, que é referente aos danos que a gente tem por conta da progressão dessa anomalia. Esses valores são inseridos numa análise, aqui no caso na análise do tipo FIMEA, e quando a gente multiplica algum desses valores, a gente tem o Risk Priority Number, que é o risco que conta para a gente quem deve ser priorizado aí no tratamento sequenciado. Aqui um exemplo de anomalia na barragem, no talude de montante, a gente define uma função para a estrutura, então o talude de montante tem função tanto de reter rejeito como de prover estabilidade mecânica. As falhas geralmente podem ser associadas a movimentos de massa e deformação. Esse efeito final aqui é o que vem da minha análise de risco, são os efeitos que tiveram a maior probabilidade na árvore. A severidade, o tipo de controle, né, que é a detecção e o índice de observação, ele vem da tabela numérica apresentada nesse slide anterior. A causa, geralmente é o que eu relaciono com o meu modo de falha, e o tipo de controle, geralmente, é o que a gente faz para poder reduzir essa variável. Geralmente, é alguma adequação estrutural, que é uma medida preventiva, e uma medida de detecção que geralmente vem de inspeção visual e instrumentação. Sendo assim, o meu RPN ele é a multiplicação de severidade, ocorrência e detecção, e quanto maior, mais rápido eu preciso tratar essa anomalia. E geralmente o que a gente faz é desenhar esse RPN numa matriz, onde a gente leva em conta as colunas de severidade e de ocorrência para cada anomalia, elencando então quem seria a minha prioridade aí no tratamento de anomalia. Pode parecer um pouco complexo a princípio, né? Um monte de dado misturado, mas quando a gente vai trabalhando esses dados em sequência, fica muito mais fácil a gente priorizar. Por exemplo, se a gente faz uma inspeção e vê um formigueiro e uma erosão, qual aquele que a gente trata primeiro? A gente vai tratar primeiro aquele que probabilisticamente tiver o maior risco e que probabilisticamente me levar ao modo de falha de forma mais imediata. Então, quando a gente trata as inspeções num plano de ação com análise de risco e análise de falha, a gente tira um pouco da subjetividade do operador e de quem faz a avaliação dos dados, de eu acho que é assim, e coloca alguns valores numéricos para a gente compilar isso de uma forma um pouco mais precisa, trazendo uma confiabilidade aí para o processo de gestão bem significativa. Os pontos que a gente geralmente avalia na gestão de risco aí, que são mais importantes, são as condições detalhadas de fundação, a altura máxima e inclinação de talude também é bem substancial, taxa de disposição de rejeito, as previsões de infiltração, influência sísmica e controle hidrológico, principalmente nas questões de galgamento e elevação de freática. E o monitoramento aí, geralmente ele precisa considerar que a equipe seja muito bem treinada, ela precisa entender de geotecnia e de hidrologia. A relação com projetistas e consultores precisa também ser muito próxima da academia. A gente tem dentro das universidades tantas pesquisas acontecendo e às vezes elas não podem ser aplicadas porque a gente não consegue um modelo reduzido para interação. Então, os projetistas precisam entender que o trabalho feito junto com a academia é muito importante para que a gente tenha estruturas
bem dimensionadas e bem operadas. Os ciclos de disposição também têm que ser bem planejados, não dá para julgar rejeito em qualquer hora, em qualquer lugar dentro do reservatório. Tem que ter um controle de praia, que é um comprimento aceitável ali, de material mais fino, distanciado da crista. Geometria da barragem geralmente tem que ser bem monitorada, manutenções planejadas, as rotinas de inspeção, tanto com a avaliação visual quanto a avaliação dos dados de instrumentação, precisam ser incorporadas em análise de estabilidade. Saber usar programa não é saber fazer análise de estabilidade, a gente precisa entender o que aquele número de fator de segurança traduz para a gente em termos do que foi inserido. Gestão de risco e falha, né? Urgente, a gente precisa abandonar fator de segurança pré-definido. O que a gente viu recentemente é que barragem com fator de segurança, um e-mail cai. Então, por que um e-mail é a nossa régua? Porque a gente sempre teima em dizer que a barragem com o e-mail é estável. Não, a barragem com o e-mail pode ser estável se e somente se as variáveis que eu tenho no meu processo são controladas. Se elas não forem controladas, ela vai ter uma condição de estabilidade, vai aparecer muito rapidamente. Os planos de ação emergencial e os planos de contingência, eles também precisam acontecer de uma forma mais efetiva. E as lições aprendidas. A gente vê aí que, diante de todas essas rupturas, se a gente não aprende, né? Se a gente não entende o que aconteceu para aprender com o que aconteceu, vai ser muito difícil a gente reduzir e mitigar com que cenários parecidos possam ocorrer.